Alô, galera! Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Bom, Sua Senhoria, o ilustríssimo Amodeu, CEO da SAF do Vasco, né, ameaçou processar, comunicou que vai processar o youtuber, né, quando este disse no seu canal, né, que o Amodeu, em conversa com as jogadoras de futebol feminino, se o Vasco caísse, se o Vasco viesse a cair, não teria tanto problema e tal, blá blá blá. Não vou aqui entrar no mérito, já falei sobre isso. Meu assunto agora é outro, né? Então, por isso, ele se achou ofendido, veio a público, disse que ia processar o youtuber, né? Tudo bem, soltei aqui um vídeo sobre liberdade de expressão, falando sobre esse tema. Depois soltei um outro, também falando de fonte, né? Tudo visão jurídica. E agora eu pergunto ao Amodeu, Sua Senhoria Amodeu, vai processar aí o Corujão Vascaíno? Eu estava vendo hoje, né? Esse canal, Corujão Vascaíno, foi colocado como fonte de notícia lá no patético Net Vasco, né? Um canal de clipping, né? O pessoal fala. O que é isso? É um canal que você coloca, republica notícias, né? E aí esse Corujão Vascaíno, colocado como fonte, disse lá que o Vasco estaria praticando, né, fazendo com o Paulinho uma espécie de represália pelo fato de o jogador não ter viajado para jogar contra o São Paulo hoje em São Paulo, né? E isso é grave, é gravíssimo. Se for verdade que o Vasco, ao argumento de que tentou fechar um acordo com o Paulinho, numa possível renovação, e o Paulinho até hoje não respondeu, né? Só está escrito isso aí, não tem mais nada dito na matéria. Mas qual seria o valor que o Vasco propôs ao Paulinho? Qual teria sido a suposta negativa? Porque a informação é essa, né? Vasco está com represália com Paulinho porque ainda não houve o retorno para um fechamento do contrato novo, né? Novo contrato. Isso é grave, gravíssimo. E aí, vai processar o Corujão Vascaíno? Vai processar o Gui Camarda, que falou lá, né, que iriam comprar o Vasco, que o Pedrinho não quis sentar-se à mesa com os caras e tal, né? Ou vai continuar escolhendo adversários, escolhendo os réus? Isso é muito feio, né? Ou você toma uma providência contra todos esses caras aí, ou você não vai contra ninguém. Porque escolher adversário, né? É como se fosse não, e se esse cara aí falar, eu processo ele. Se aquele outro falar, eu processo ele, né? Então, vamos ver aí o que vai acontecer, se vai ter algum pronunciamento, porque esse fato é grave, né? Deixar o Paulinho de fora num prejuízo futebolístico, né? Como uma opção, já que hoje a escalação provável é o Hugo, Tietê, Nuno e Coutinho no meio de campo, sobraria aí, por uma possível mudança, não teríamos o Paulinho, né? É um prejuízo aí. Bom, seguindo aqui, nessa mesma toada, Amodeu vai processar o Baran? Vai processar o Baran, né? E o Baran afirmou hoje que o último jogo do Léo Jardim seria hoje, né? Não jogaria mais. Ao argumento, dentro do seu vídeo, né? Ilações com respeito que o Léo Jardim não teria respeitado o Vasco, teria que ter aceitado valores e tal, mas já falei, não vou entrar no mérito. Vai processar o Baran, né? Se tiver errado isso aí, acho meio difícil, né? O Léo Jardim, já tendo feito 7 partidas no Vasco, mudar de time agora. Vai para onde? Vai jogar o quê? Vai jogar a Série B? Pouco provável.
vai ser vendido para o exterior. Estão dizendo aí, Bahia, Palmeiras, não pode jogar nesses times, né? O que fazer, né? Vamos ver aí no que vai dar, né? Seguindo aqui na pauta, houve uma reunião, né, no Conselho Deliberativo lá, sobre o estatuto da SPE, né, Sociedade de Propósito Específico, que é algo benéfico, né? Lá atrás eu não falei sobre isso, houve uma chiadeira sobre isso, mas é algo benéfico, né? Ela meio que blinda prejuízos de quem a criou, né? Mas sem entrar nesse mérito também, nessa reunião houve pouquíssima gente lá, pouquíssimo quórum, né? Mais um pouquinho é por aclamação. O que é aclamação, né? Não tem votação, todo mundo levanta a mão, está eleito lá, está aprovado, o que quer que seja. Mas eu acho que qualquer reunião que fale de assunto grana, o Vasco estando em recuperação judicial, tem que haver um quórum importante. E o quórum foi pequeno. Isso tira de qualquer reunião, até de condomínio, o que a gente chama de legitimidade. Uma coisa pode ser legal, mas não ser legítima, né? Bom, seguindo aqui, em alguns pontos interessantes, né? Torcedores do São Paulo criaram estranheza aos youtubers do Vasco, né? Ficaram revoltados, porque os torcedores estão dizendo que o São Paulo tem a obrigação de ganhar o Vasco, é fundamental ganhar o Vasco, e o São Paulo não pode deixar de ganhar do Vasco. É uma obrigação, né? Pela disparidade técnica e blá, blá, blá e tal. Primeiro argumento é o seguinte, é claro que o seu torcedor vai falar isso. Se esse comentário vier de alguém técnico, né? De alguém que fala em nome de São Paulo, oficialmente, pega mal. Ninguém fala isso. Até porque São Paulo hoje está com 2 pontos a mais que o Vasco, tem 12, o Vasco tem 10. E o Vasco tem uma vitória a mais que o São Paulo. O Vasco tem 3 vitórias contra 2 do São Paulo no campeonato, perdendo para o São Paulo no critério empate. O São Paulo tem 6 empates, enquanto o Vasco só tem 1. O Vasco não pontua, ou ganha ou perde, quase um empate contra o Flamengo. Então fica difícil avançar aí, né? Provável escalação também, novidade. No último jogo, foi o Lucas Freitas que jogou, não foi o Luiz Gustavo. E agora aparece aí o Luiz Gustavo como titular, ao lado do João Vitor, ao lado do PH, do Piton. E já falei aí o meio de campo. E no ataque, Ryan e Verratti, né? Acho que o jogo na casa do adversário, São Paulo é um time perigoso, tem boas peças, o Vasco poderia ser mais cauteloso, talvez com 2 volantes de contenção, né? 2 volantes mais fixos. O Tchê é quase um meia, vai direto e não volta. E aí, se os 2 pontos, se os dois laterais, que praticamente jogam como ala, subiriam ao mesmo tempo, a gente vai ter um profundo, a gente vai ter prejuízo nessa partida. Vou ver o jogo, sempre analisando a parte tática aí, né? Tem gente que não sabe, não comenta porque não sabe, não tem essa visão. Eu sempre costumo ver um jogo, né? Vendo a parte tática e tal. Vou ver aí se o Vasco se mantém na defesa, na fase defensiva, organizado, com pelo menos aí os 2 zagueiros, um volante na frente fixo, que é o Hugo Moura, já que Tietê sai mais, e pelo menos um lateral, né? Para ajudar. Ficando aí 4 atrás, né? Os 2 zagueiros, um lateral e um volante, né? Subindo um lateral de cada vez e não subindo os 2, como a gente de vez em quando vê, 70% do jogo, complicado. O São Paulo tem um bom time, né? E tá igual o Vasco lá embaixo, por circunstâncias. O São Paulo não vai ficar lá embaixo, vai subir, né? Já não posso falar do Santos, mas o São Paulo não tem time para ficar lá embaixo, né? E o próprio Vasco também não tem, não. Sobe um pouquinho mais, tem muito time ruim aí, pior do que o Vasco, né? Mesmo com um elenco fraquíssimo, tem aí uns 6, 7 times, 8 times piores que o Vasco. Então tem que dar uma subida, tem que lutar, tem que brigar. Mesmo na casa do adversário, tentar pontuar, pelo menos um empate. Não ganhou, empata. Tem que ser feito isso, porque o Vasco não vem fazendo isso aí. Ou ganha,
ou perde. E é um profundo prejuízo na tabela de pontuação, né? Se gostou dos comentários aqui, inscreve no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber meus vídeos. Quando forem ao ar, Vasco Análise, fique com Deus e até o próximo vídeo.